O milionário demitiu a funcionária por levar o bebê. Sem emprego, sem saída. Ela viu tudo desmoronar, mas o destino preparou uma reviravolta chocante. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O despertador tocou mais cedo naquela manhã de outono, e Helena sentiu o peso familiar da preocupação em seu peito antes mesmo de abrir os olhos. O calendário na parede confirmou seu maior temor. Era feriado municipal. Seus dedos tremeram levemente enquanto discava o número da creche, mesmo já sabendo a resposta que viria do outro lado da linha. Sinto muito, senhora Helena, mas estaremos fechados hoje, informou a voz simpática da coordenadora. Helena olhou para o pequeno Lucas, ainda adormecido em sua cama, os cachinhos escuros espalhados pelo travesseiro. Aos 5 anos, ele era seu mundo inteiro, sua razão de acordar todas as manhãs e enfrentar qualquer obstáculo. Desde que Ricardo os abandonara, quando Lucas tinha apenas 2 anos, ela havia aprendido a ser mãe e pai, a transformar lágrimas em sorrisos e, principalmente, a nunca demonstrar fraqueza diante do filho. O escritório da Vitória Empreendimentos não tolerava faltas. Arthur Montenegro, seu chefe, era conhecido não apenas por sua fortuna impressionante, mas também por sua inflexibilidade. Em 3 anos como sua assistente executiva, Helena jamais o vira sorrir ou demonstrar qualquer emoção além da frieza calculada com que conduzia os negócios. Mamãe? E minha voz sonolenta de Lucas a trouxe de volta à realidade. Hoje não tem escola? Helena sentou-se na beira da cama do filho, passando os dedos suavemente por seus cabelos. Não, meu amor, hoje é feriado. Fez uma pausa, reunindo coragem para continuar. E você vai precisar ser muito, muito corajoso hoje. Vai ter que ir com a mamãe para o trabalho. Os olhos do menino se iluminaram. Vou conhecer onde você trabalha? Sim, mas... Helena segurou as pequenas mãos do filho entre as suas. Vai precisar ser nosso segredo especial, como uma missão de espião. Lembra daquele filme que assistimos? Você vai precisar ficar muito quietinho, sem que ninguém te veja. Lucas assentiu com seriedade, como se acabasse de receber a mais importante das missões. Helena sentiu seu coração apertar. Não era justo pedir isso a uma criança, mas que escolha ela tinha? Enquanto preparava a mochila do filho com seus brinquedos favoritos, livros de colorir e o remédio para sua alergia, Helena tentava controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Uma única vez, há 2 meses, ela precisara faltar ao trabalho quando Lucas teve uma crise alérgica forte. A expressão de desaprovação de Montenegro naquele dia ainda a assombrava. No caminho para o escritório, repetiu as instruções várias vezes. Lucas, sentado no banco de trás do carro, segurava firme seu dinossauro de pelúcia, acenando em concordância a cada recomendação da mãe. Helena observou pelo retrovisor como ele parecia pequeno e vulnerável, e sentiu uma onda de determinação. Faria qualquer coisa para protegê-lo. Ao estacionar no subsolo do imponente edifício comercial, Helena ajustou seu blazer azul marinho, sua armadura diária, e pegou Lucas pela mão. O elevador estava vazio, graças ao feriado. Quando as portas se abriram no 12º andar, ela rapidamente conduziu o filho até sua mesa, localizada estrategicamente num canto mais discreto do escritório. Lembra da nossa missão secreta? Sussurrou, ajudando-o a se acomodar, no espaço sob sua mesa. Lucas respondeu com um sorriso cúmplice, já pegando seus lápis de cor. Helena ligou o computador e começou sua rotina, tentando agir com naturalidade. O silêncio do escritório era quebrado apenas pelo suave rabiscar dos lápis de Lucas e o teclado de seu computador. Por um momento, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, conseguiriam passar despercebidos naquele dia. Foi então que ouviu o som inconfundível de passos firmes ecoando pelo corredor. Seu coração parou. Arthur Montenegro não acreditava em coincidências. Em seus 15 anos à frente da Vitória Empreendimentos, construíra sua reputação sobre alicerces de controle, absoluto e previsibilidade. Nada escapava à sua atenção.
especialmente em dias de feriado, quando aproveitava o silêncio do escritório para realizar suas auditorias surpresa. Ao sair do elevador naquela manhã, imediatamente notou algo diferente. No ar, um cheiro sutil de chocolate que não deveria estar ali. Seus passos ecoaram pelo corredor vazio enquanto se aproximava da área dos assistentes executivos. Foi quando ouviu um sussurro quase imperceptível e o som abafado de algo caindo. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias quando a silhueta imponente de Montenegro surgiu à sua frente. Ele vestia seu habitual terno italiano impecável, mas havia algo diferente em seu olhar, uma faísca de algo que ela não conseguia identificar. Senhorita Cordeiro, sua voz cortou o ar como uma lâmina de gelo. Não sabia que teríamos companhia. Hoje. Foi nesse exato momento que Lucas, assustado com a voz desconhecida, deixou escapar um pequeno espirro. O lápis de cor que segurava rolou para fora do esconderijo improvisado, parando aos pés de Montenegro. Senhor, eu posso explicar. Helena começou, levantando-se rapidamente, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu a expressão no rosto de seu chefe. Montenegro se inclinou levemente, seus olhos fixos no espaço sob a mesa onde Lucas agora se encolhia, agarrado ao seu dinossauro de pelúcia. Por um instante, tão breve que depois Helena se perguntaria se não fora sua imaginação, algo passou pelo rosto dele. Uma sombra. Uma memória, talvez. Em minha sala. Agora, ordenou, girando nos calcanhares e se afastando sem olhar para trás. Helena se ajoelhou rapidamente ao lado do filho. Meu amor, fique aqui quietinho. A mamãe já volta, está bem? Suas mãos tremiam enquanto ajeitava o cabelo do menino. Desculpa, mamãe. Lucas sussurrou, os olhos marejados. Não, meu anjo. Você não fez nada errado, ela garantiu, beijando sua testa antes de se levantar. O caminho até a sala de Montenegro pareceu durar uma eternidade. Cada passo ecoava em seus ouvidos como uma sentença. Ao entrar no escritório, encontrou-o de costas para a porta, observando a cidade através da imensa janela que ocupava toda a parede. Feche a porta, ordenou sem se virar. Helena obedeceu, sentindo o clique da fechadura como um som definitivo. 3 anos. Montenegro começou ainda de costas. 3 anos de trabalho impecável. Nunca um atraso, nunca uma falha significativa. Finalmente se virou para encará-la. E agora isso? Senhor Montenegro, eu não tinha opção. A creche está fechada hoje e... Sempre há opções, senhorita Cordeiro. Ele a interrompeu, sua voz carregando um peso que ela nunca ouvira antes. O que me preocupa não é apenas a quebra de protocolo, mas sua falta de julgamento ao colocar uma criança em risco em um ambiente corporativo. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Em risco? Jamais colocaria meu filho em risco. Não? Ele se aproximou de sua mesa, pegando uma pasta. Seu filho tem uma condição alérgica, correto? E se houvesse uma emergência? E se algo acontecesse enquanto você estivesse em uma reunião? Helena sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Como o senhor sabe sobre a alergia dele? Um silêncio pesado preencheu a sala antes que Montenegro respondesse. Está no seu formulário de benefícios. Dependente com condição médica pré-existente. O fato de ele se lembrar desse detalhe a pegou de surpresa. Antes que pudesse processar o que isso significava, ele continuou. Está suspensa por 1 semana, sem remuneração. Helena deixou o escritório de Montenegro sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. As palavras suspensa por 1 semana ecoavam em sua mente enquanto caminhava de volta à sua mesa, onde Lucas a aguardava. Como pagaria as contas? Como explicaria ao filho que seu dia de espião havia dado tão errado? Vamos, amor, sussurrou, ajudando Lucas a recolher seus pertences. O menino percebeu as mãos trêmulas da mãe e, com uma sabedoria além de seus anos, segurou-as com firmeza. Está tudo bem, mamãe, ele disse, repetindo as palavras que tantas vezes ouvira dela. Enquanto atravessavam o escritório vazio, Helena sentiu um olhar sobre eles.
Na porta de sua sala, Roberto Mendes, um dos diretores mais antigos da empresa, observava a cena com uma expressão pensativa. Diferente de Montenegro, Roberto sempre demonstrara um lado mais humano na gestão da empresa. "Senhora Cordeiro", chamou ele, sua voz gentil cortando o silêncio constrangedor. "Poderia me conceder alguns minutos?" Helena hesitou olhando para Lucas. Roberto sorriu, apontando para uma pequena sala de reuniões. "Seu filho pode esperar ali. Há uma TV e tenho certeza que encontraremos algo interessante para ele assistir." Minutos. Depois, com Lucas entretido com um documentário sobre dinossauros, Helena sentou-se diante de Roberto, lutando para manter a compostura. "Sabe", começou ele, servindo-lhe um copo d'água, "em 20 anos trabalhando com Arthur Montenegro, nunca o vi reagir dessa forma. Algo nele quebrou quando viu seu filho." Helena ergueu os olhos surpresa. "Como assim?" Roberto recostou-se em sua cadeira, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "Arthur sempre foi controlado, metódico, mas hoje, quando passou pela minha sala após seu encontro, havia algo diferente, uma perturbação que nunca vi antes." Fez uma pausa, observando a cidade pela janela antes de continuar. "Você sabia que a mãe dele era executiva de um grande banco? Uma mulher brilhante, mas..." Hesitou. "Digamos que ela tinha uma visão particular sobre o equilíbrio entre trabalho e família." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como Roberto falava que sugeria uma história mais profunda, mais dolorosa. "Por que está me contando isso?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. "Por quê?" respondeu ele, inclinando-se para a frente. "Talvez você precise entender que algumas reações não são sobre você ou seu filho, são sobre feridas antigas que nunca cicatrizaram adequadamente." Roberto então tirou um cartão de visitas do bolso, deslizando-o sobre a mesa. "Conheço a CEO da Horizonte Inovações. Eles têm uma política de trabalho muito mais moderna, flexível, com espaço para creche, inclusive." Helena olhou para o cartão, sentindo uma mistura confusa de emoções. "O senhor está sugerindo que eu..." "Estou sugerindo", interrompeu ele suavemente, "que às vezes precisamos dar um passo para trás para poder avançar. Júlia, a CEO, está procurando uma nova assistente executiva, alguém com sua experiência e resiliência." O telefone de Helena vibrou em sua bolsa. Ao verificar a tela, seu coração acelerou. Era uma mensagem de Montenegro. "Precisamos conversar. É importante." Roberto observou sua reação e sorriu de lado. "Parece que não sou o único perturbado pelos eventos de hoje." Helena guardou o telefone. Sua mente um turbilhão de pensamentos. As palavras de Roberto sobre o passado de Montenegro se misturavam com a frieza de seu comportamento, criando um quebra-cabeça que ela não conseguia resolver. "O que o senhor faria?" perguntou finalmente. Roberto levantou-se, ajeitando seu terno. "Eu ouviria. Às vezes, Helena, as pessoas mais difíceis de compreender são aquelas que mais precisam ser compreendidas." Através da parede de vidro, Helena podia ver Lucas completamente absorto no documentário, seus olhos brilhando de fascínio. Pensou em todas as vezes que desejou poder dar a ele mais que apenas sobrevivência. Uma vida onde ele pudesse ser criança sem precisar se esconder. O café escolhido por Montenegro ficava no último andar de um edifício histórico no centro da cidade. Helena chegou primeiro, após deixar Lucas com sua vizinha Maria, a única pessoa em quem confiava para cuidar dele além da creche. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas dos prédios. Ela escolheu uma mesa próxima à janela, onde poderia ver a cidade se transformando com a chegada da noite. Seus dedos tamborilavam nervosamente na xícara de café que pedira mais para ter algo para fazer com as mãos do que por vontade de beber. Montenegro chegou exatamente no horário marcado, nem um minuto antes, nem um depois. Mas havia algo diferente nele. Seu terno impecável permanecia o mesmo, mas seus olhos carregavam uma vulnerabilidade que ela jamais vira antes. "Obrigado por vir",
disse ele sentando-se. Sua voz soava mais suave que o habitual. O senhor não me deixou muita escolha, respondeu Helena, tentando manter a compostura profissional, apesar do turbilhão de emoções em seu peito. Montenegro ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos na cidade lá fora. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que Helena nunca ouvira antes. Eu tinha 7 anos, começou ele, ainda sem olhar para ela. Minha mãe era diretora executiva do Banco Central. Ela vivia para o trabalho, respirava números, relatórios e reuniões. Fez uma pausa, seus dedos apertando levemente a borda da mesa. Um dia a babá ficou doente. Não havia ninguém para ficar comigo. Helena sentiu seu coração apertar, começando a entender onde aquela história levaria. Ela me levou para o escritório, continuou ele. Me fez prometer que ficaria quieto, que não atrapalharia. Eu prometi, é claro. Queria tanto a atenção dela. Seus olhos finalmente encontraram os de Helena e ela viu neles o reflexo de uma dor antiga, ainda viva. Eu tinha um carrinho pequeno, meu favorito. Em um momento, quando pensei que ninguém estava olhando, comecei a brincar. O carrinho escapou, bateu em uma mesa de vidro com documentos importantes. O vidro quebrou, os papéis se espalharam. Montenegro parou, respirando fundo. A forma como ela olhou para mim. Não foi raiva, sabe? Foi desapontamento. Como se eu tivesse confirmado algo que ela sempre soubera, que eu era um problema, um obstáculo em sua vida perfeita e organizada. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. Por isso reagiu daquela forma hoje. Quando vi seu filho sob a mesa com aquele dinossauro, ele passou a mão pelo rosto, um gesto surpreendentemente humano. Foi como me ver novamente, mas ele tinha algo nos olhos que eu nunca tive. Segurança, amor. Ele é minha vida, Helena disse simplesmente. Eu sei, Montenegro respondeu, sua voz carregando uma suavidade inesperada. Vi isso no modo como você o protegeu, como enfrentou tudo para não deixá-lo sozinho. Minha mãe nunca. Ele parou, deixando a frase incompleta. Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons abafados da cidade lá fora e o tilintar suave das xícaras nas mesas próximas. A suspensão, ele finalmente disse, está cancelada. Helena piscou surpresa. Mas o senhor disse? Eu reagi por impulso, baseado em memórias que não têm nada a ver com você ou seu filho. Ele a interrompeu gentilmente. E mais que isso, quero propor algo diferente. Ela esperou, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. O que você acha, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado, de criarmos um espaço na empresa, um lugar onde crianças possam ficar quando necessário, com supervisão adequada, é claro. Helena sentiu seu mundo girar. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério em minha vida, respondeu ele, e pela primeira vez, desde que o conhecera, Helena viu um sorriso genuíno se formar em seus lábios. Às vezes precisamos de um pequeno dinossauro de pelúcia para nos fazer enxergar o que realmente importa. Na manhã seguinte, o escritório da Vitória Empreendimentos fervilhava com rumores. A notícia de que Arthur Montenegro planejava implementar uma sala infantil no prédio correu como fogo entre os funcionários. Alguns celebravam a mudança inesperada, enquanto outros, especialmente Carlos Aguiar, o diretor financeiro, viam a novidade com desconfiança. Helena percebeu os olhares e cochichos assim que chegou. Manteve a cabeça erguida enquanto caminhava até sua mesa, mas não pôde deixar de notar o grupo reunido próximo à copa, com Carlos no centro, gesticulando enfaticamente. Ele perdeu o juízo. A voz dele chegou até ela, mal disfarçada. Primeiro uma creche, depois o quê? Vai transformar isso aqui em um parque de diversões? Roberto Mendes, que passava pelo corredor naquele momento, parou abruptamente. Algum problema, Carlos? O diretor financeiro endireitou a postura, mas manteve o olhar desafiador. Com todo respeito, Roberto, mas isso é um ambiente corporativo. Não podemos permitir que decisões emocionais comprometam nossa credibilidade no mercado. Interessante sua colocação, respondeu Roberto, sua voz calma, mas firme.
especialmente considerando que empresas com políticas familiares mais flexíveis têm apresentado aumento significativo na produtividade. Helena tentava se concentrar em seu trabalho, mas cada palavra da discussão chegava até ela com clareza dolorosa. Seu computador sinalizou uma nova mensagem. Era Montenegro, solicitando sua presença na sala dele imediatamente. Ao entrar no escritório, encontrou-o debruçado sobre plantas e projetos espalhados sobre a mesa. Ergueu os olhos quando ela entrou e Helena notou olheiras profundas sob eles. "Passou a noite toda trabalhando nisso?" perguntou, antes que pudesse se conter. "Não consegui dormir", admitiu ele, passando a mão pelos cabelos num gesto surpreendentemente casual. "Depois de nossa conversa ontem, percebi quanto tempo perdi me escondendo atrás de regras rígidas." Helena aproximou-se da mesa, observando os desenhos. O projeto era ambicioso. Uma sala espaçosa no terceiro andar, com área de estudos, espaço para brinquedos e até mesmo um pequeno laboratório de ciências. "É mais que uma creche", observou ela, impressionada. "É um começo", respondeu Montenegro, seus olhos encontrando os dela. "Mas preciso de sua ajuda. Você conhece as necessidades reais. Sabe o que funcionaria e o que não funcionaria." Ela sentiu algo mudar no ar entre eles. Uma nova forma de respeito, talvez. Ou algo mais. "Tem uma coisa que preciso te contar", disse ela, respirando fundo. "O diretor Roberto, ele me ofereceu uma oportunidade em outra empresa ontem." Montenegro ficou imóvel por um momento e Helena viu algo passar por seus olhos. "Medo? Você vai aceitar?" perguntou ele, sua voz mais rouca que o normal. "Não sei", admitiu ela honestamente. "Até ontem à noite parecia a única opção, mas agora..." "Agora?" ele insistiu suavemente. "Agora vejo alguém tentando mudar, tentando fazer a diferença", respondeu ela, sustentando seu olhar. "Isso significa muito." O silêncio que se seguiu foi carregado de palavras não ditas. Montenegro deu um passo em sua direção, mas foram interrompidos por batidas firmes na porta. Carlos Aguiar entrou sem esperar resposta, carregando uma pasta grossa. "Arthur, precisamos conversar sobre esse absurdo", começou ele, lançando um olhar atravessado para Helena. "A auditoria do projeto Torres está chegando, e você quer gastar recursos com uma creche?" Helena fez menção de sair, mas Montenegro a deteve com um gesto. "Fique", disse ele, antes de se voltar para Carlos. "O projeto da sala infantil não está em discussão, Carlos. É uma decisão tomada." Uma decisão influenciada por... Carlos hesitou, olhando significativamente para Helena. "Por quê?" Montenegro o interrompeu, sua voz afiada como aço. "Por empatia, por perceber que nossos funcionários são seres humanos com vidas além destas paredes. Se é isso que você quer dizer, então sim, fui influenciado. E agradeço por isso." Carlos empalideceu, mas não recuou. "Você está diferente, Arthur. E nem todos estão satisfeitos com essas mudanças." "Talvez", respondeu Montenegro, "já esteja na hora de algumas pessoas perceberem que o mundo está mudando. E nós precisamos mudar com ele." Depois que Carlos saiu, claramente contrariado, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Helena observou Montenegro, notando como seus ombros haviam tensionado durante o confronto. "Isso vai causar problemas para você", disse ela suavemente. Ele se virou para encará-la, um sorriso cansado nos lábios. "Provavelmente, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou fazendo algo que realmente importa." Naquela tarde, Helena buscou Lucas na creche mais cedo que o habitual. Montenegro havia insistido que ela tirasse algumas horas para ajudar com o planejamento do novo espaço, e ela queria a opinião do especialista em diversão de 5 anos. "Mamãe, é verdade?" perguntou Lucas, seus olhos brilhando de expectativa enquanto subiam o elevador do prédio da empresa. "Vou poder vir trabalhar com você?" "Às vezes, meu amor", ela respondeu, ajeitando a mochila nas costas do filho. "E vai ter outros amiguinhos?" "Também." O rosto de Lucas se iluminou com a possibilidade de novas amizades. Ao saírem do elevador, Helena notou que o terceiro andar,
antes ocupado apenas por arquivos antigos, já começava a se transformar. Algumas paredes haviam sido removidas e o espaço parecia maior e mais acolhedor. Montenegro os aguardava junto com uma arquiteta, mas algo em sua postura mudou quando viu Lucas. O menino, por sua vez, escondeu-se parcialmente atrás da mãe, recordando seu último encontro. "Oi, Lucas", disse Montenegro, abaixando-se para ficar na altura do garoto. "Lembra de mim?" Lucas assentiu timidamente, ainda agarrado ao seu dinossauro de pelúcia. Montenegro sorriu, um sorriso genuíno que Helena nunca havia visto antes. "Sabe, estamos planejando um lugar especial aqui", continuou ele, sua voz surpreendentemente gentil. "E precisamos da opinião de um especialista. O que você acha que não pode faltar em um lugar legal para crianças?" Aos poucos, Lucas foi saindo de trás da mãe, sua curiosidade natural vencendo a timidez. "Pode ter dinossauros?" "Claro que..." "Sim", respondeu Montenegro, fazendo anotações em seu tablet. "O que mais?" "Uma biblioteca com livros de ciências", exclamou Lucas, agora totalmente envolvido. "E um microscópio de verdade, igual ao do documentário." Helena observava a interação com um misto de surpresa e emoção. Montenegro ouvia cada sugestão com atenção genuína, fazendo perguntas e anotações. Em determinado momento, Lucas até mesmo permitiu que ele segurasse seu dinossauro de pelúcia enquanto demonstrava como gostaria que fosse o escorregador. "Seu filho é brilhante", comentou Montenegro quando Lucas se distraiu com a arquiteta, que mostrava alguns desenhos coloridos. "Ele me lembra..." "Você?", arriscou Helena suavemente. Montenegro a olhou com surpresa, então sorriu melancolicamente. "Talvez, antes de aprender que sonhos e números não combinavam." "Nunca é tarde para desaprender algumas coisas", disse ela, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Ele a encarou por um momento, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. "Não, nunca é tarde." O momento foi interrompido por Lucas, que correu até ele segurando um desenho. "Olha, mamãe, a moça deixou eu desenhar como eu quero que fique." Montenegro se ajoelhou novamente, observando o desenho cheio de cores vibrantes e dinossauros sorridentes. "Isso é incrível, Lucas. Posso guardar para usar como referência?" O menino hesitou por um momento, então estendeu o desenho com seriedade. "Mas promete que vai fazer igualzinho?" "Prometo", respondeu Montenegro. E Helena percebeu que ele falava não apenas sobre o desenho, mas sobre algo maior, mais significativo. Quando já estavam saindo, Lucas surpreendeu a todos ao se virar e abraçar Montenegro impulsivamente. O empresário ficou paralisado por um instante. Então, com movimentos desajeitados, mas gentis, retribuiu o abraço. No elevador, descendo para o estacionamento, Lucas perguntou: "Ele não é tão assustador quanto parecia antes, né, mamãe?" Helena sorriu, pensando em como as aparências podiam enganar. "Não, meu amor. Às vezes as pessoas só precisam de uma chance para mostrar quem realmente são." Em seu escritório, Montenegro olhava fixamente para o desenho de Lucas, seus pensamentos em uma manhã distante, quando outro menino de 5 anos sonhava com um mundo cheio de possibilidades. Pegou seu telefone e, após um momento de hesitação, digitou uma mensagem para Helena. "Obrigado por hoje, por me ajudar a lembrar como é ver o mundo através dos olhos de uma criança." Do outro lado da cidade, Helena leu a mensagem enquanto tucava Lucas na cama. Algo em seu coração dizia que aquele era apenas o começo de uma história muito maior que qualquer um deles poderia imaginar. Carlos Aguiar observava a movimentação no terceiro andar com um olhar sombrio. As obras para a nova sala infantil avançavam rapidamente, e com elas, sua irritação crescia. Em sua mesa, uma pasta vermelha continha documentos que poderiam mudar tudo. Informações sobre irregularidades no projeto Torres, o maior empreendimento da empresa no momento. Montenegro está vulnerável, murmurou para si mesmo, folheando os papéis, distraído demais com sua nova inspiração. No andar de cima, Helena organizava uma reunião com fornecedores de móveis infantis quando seu telefone vibrou.
Era uma mensagem de Montenegro. Preciso de você na minha sala. É importante. Ao entrar no escritório dele, Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. Montenegro parecia tenso, os olhos fixos em seu notebook. Feche a porta, por favor, pediu ele, sem erguer o olhar. Quando ela se sentou, ele finalmente a encarou. Acabei de receber um e-mail anônimo sobre o projeto Torres. Alguém está sugerindo que há irregularidades graves nos contratos. Helena sentiu seu estômago afundar. O projeto Torres era o maior investimento da empresa nos últimos anos, um complexo residencial e comercial que transformaria uma área inteira da cidade. Que tipo de irregularidades? Superfaturamento, documentação inconsistente. Montenegro passou a mão pelo rosto, um gesto que ela começava a reconhecer como sinal de preocupação profunda. Se isso for verdade, estamos com um problema sério. Se não for, alguém está tentando nos desestabilizar. Carlos, Helena disse sem pensar. Ao ver a expressão surpresa de Montenegro, explicou. Ele tem agido de forma estranha desde o anúncio da sala infantil, e hoje, mais cedo, o vi conversando reservadamente com pessoas da auditoria. Montenegro se levantou, caminhando até a janela. Carlos é complexo, mas é leal à empresa. Está aqui há mais tempo que eu. Às vezes, Helena disse suavemente, as pessoas confundem lealdade com posse. Ele se virou para encará-la, algo novo em seu olhar. Você tem bom instinto para pessoas. Foi a primeira a ver além da minha fachada. O comentário pegou Helena de surpresa, fazendo seu coração acelerar levemente. Antes que pudesse responder, batidas na porta os interromperam. Era Roberto Mendes. Desculpem interromper, mas precisamos conversar, disse ele, seu rosto normalmente sereno marcado por preocupação. Acabei de saber que a comissão de auditoria antecipou a visita. Chegam amanhã. Montenegro praguejou, baixinho. Quanto tempo temos para revisar tudo? À noite, respondeu Roberto, e precisaremos de toda a ajuda possível. Helena já estava pegando seu telefone. Vou ligar para a vizinha, ver se ela pode ficar com Lucas. Não, Montenegro. A interrompeu. Use a sala no terceiro andar. Está quase pronta e tem um espaço perfeito para ele fazer a lição e descansar. Podemos nos revezar para checá-lo. Helena o encarou, surpresa com a sugestão. Tem certeza? Absoluta, respondeu ele, um pequeno sorriso surgindo em meio à preocupação. Além disso, acho que todos nós poderíamos usar um pouco da energia positiva dele hoje. Roberto observava a interação com interesse. Vou reunir a equipe na sala de conferências. E Arthur, cuidado com o Carlos. Ele estava estranho na última reunião do conselho. Depois que Roberto saiu, Montenegro se aproximou de Helena. Sei que estou pedindo muito, fazendo você passar a noite aqui. Ei, ela o interrompeu gentilmente. Estamos juntos nessa. O olhar que trocaram durou 1 segundo a mais que o necessário, carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. No terceiro andar, Lucas ficou encantado com o espaço parcialmente montado. Montenegro havia garantido que os primeiros móveis entregues fossem justamente os da área de estudos, como se soubesse que um dia seriam necessários. Olha, mamãe, já tenho uma mesa igualzinha ao meu desenho, exclamou Lucas correndo para uma mesa infantil colorida. Helena o observava arrumar seus materiais escolares, pensando em como a vida dava voltas inexplicáveis. Há apenas algumas semanas, estava escondendo seu filho embaixo de uma mesa. Agora ele tinha um espaço próprio no mesmo prédio. Ele vai ficar bem. A voz de Montenegro soou atrás dela, surpreendentemente próxima. Prometo passar aqui regularmente. Para conferir. Helena se virou para agradecê-lo e percebeu o quão perto ele estava. Por um momento ficaram ali, parados, o ar entre eles carregado de possibilidades não ditas. Mamãe! A voz de Lucas quebrou o momento. Ajuda com a lição de matemática? Montenegro deu um passo para trás, pigarreando levemente. Dever de casa. Importante. Eu preciso verificar alguns documentos. Enquanto ele se afastava, Helena não pôde deixar de sorrir. O poderoso Arthur Montenegro,
desconcertado por um quase momento. A noite seria longa e as sombras das preocupações ainda pairavam sobre eles. Mas algo havia mudado. Algo importante. A noite avançava enquanto a equipe mergulhava em pilhas de documentos e planilhas intermináveis. Helena alternava entre auxiliar na revisão e subir ao terceiro andar para checar Lucas, que acabou adormecendo sobre seus livros de colorir. Montenegro, surpreendentemente, também fazia visitas regulares ao menino, sempre ajeitando o cobertor que Helena trouxera de casa. Por volta das 11 da noite, enquanto a maioria da equipe fazia uma pausa para o café, Helena encontrou algo nos arquivos digitais que chamou sua atenção. Arthur, chamou ela, esquecendo momentaneamente a formalidade. Preciso que veja isso. Montenegro aproximou-se rapidamente de sua mesa, inclinando-se sobre seu ombro para ver a tela. O perfume suave da colônia dele invadiu os sentidos de Helena, tornando difícil manter o foco. Aqui, ela apontou tentando ignorar a proximidade. As datas desses pagamentos não batem com o cronograma original do projeto e os valores foram alterados, ele completou, seus olhos estreitando-se. Mas isso só poderia ter sido feito por alguém com acesso ao sistema financeiro. Alguém como o diretor financeiro. Uma voz soou atrás deles. Era Roberto, carregando uma pasta antiga. E não é a primeira vez. Helena e Montenegro se viraram para encará-lo. Roberto depositou a pasta sobre a mesa, revelando documentos amarelados pelo tempo. Há 15 anos, começou ele. Houve um caso similar na empresa. Foi antes de você assumir a presidência, Arthur. Seu pai conseguiu abafar o caso, mas ele hesitou, olhando significativamente para Carlos, que trabalhava em sua sala do outro lado do corredor. Por que não me contou isso antes? Perguntou Montenegro, sua voz tensa. Seu pai me fez prometer. Disse que era melhor manter Carlos por perto, onde podíamos monitorá-lo. Mas agora... Roberto suspirou. Agora ele está desesperado. Você está mudando a empresa, Arthur, e mudança ameaça pessoas que se beneficiam do status quo. Helena observava a conversa em silêncio, suas mãos tremendo levemente sobre o teclado. De repente, um barulho vindo do terceiro andar a fez congelar. Lucas! Ela se levantou abruptamente. Eu vou, disse Montenegro, já se dirigindo ao elevador. Continue com Roberto. Vocês estão perto de algo importante. Quando chegou ao terceiro andar, Montenegro encontrou Lucas sentado no chão, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Um pesadelo. Ei, campeão, chamou suavemente, ajoelhando-se ao lado do menino. Está tudo bem? Lucas olhou para ele, apertando seu dinossauro de pelúcia. Quero a mamãe. Ela está trabalhando em algo muito importante agora, explicou. Montenegro sentando-se no chão ao lado dele. Mas que tal me contar sobre esse seu amigo? Apontou para o dinossauro. Aos poucos, entre soluços que foram diminuindo, Lucas começou a falar sobre seu brinquedo favorito. Montenegro o ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas e demonstrando interesse. Quando Helena finalmente subiu para checar, encontrou uma cena que jamais esqueceria. O poderoso empresário sentado no chão, desenhando dinossauros com seu filho. Olha, mamãe, Lucas exclamou, já recuperado do pesadelo. Tio Arthur não sabe desenhar muito bem, mas ele tenta. Helena não pôde conter o riso ao ver a expressão indignada de Montenegro. Tio Arthur, ele disse que posso chamar ele assim, explicou Lucas, voltando a colorir seu desenho. Montenegro se levantou, ajeitando o terno com um leve embaraço. Ele me pegou desprevenido com a pergunta e... bem, não consegui dizer não. Helena sentiu algo quente crescer em seu peito. Obrigada, sussurrou, por cuidar dele. Ele é especial, respondeu Montenegro, seu olhar suavizando-se. Como a mãe. O momento foi interrompido pelo celular de Helena. Era Roberto, com notícias urgentes sobre os documentos. Precisamos voltar, disse ela relutante. Montenegro assentiu, mas antes de seguirem para o elevador, ele se virou para Lucas. Ei, campeão, promete guardar segredo que eu não sei desenhar? Lucas riu fazendo um gesto de zíper nos lábios. Prometo, tio Arthur. No elevador,
Helena notou que Montenegro sorria levemente. O que foi? Se perguntou ela. Nada, respondeu ele ainda sorrindo, só percebendo que algumas coisas são mais importantes que balanços e relatórios. As portas se abriram no andar, pré-presidência, trazendo-os de volta à realidade dos problemas que precisavam enfrentar. Mas algo havia mudado. Na simplicidade de um momento compartilhado com uma criança, muros invisíveis haviam começado a desmoronar. A manhã chegou com a inevitabilidade de uma tempestade anunciada. Helena havia conseguido apenas algumas horas de sono no sofá de sua sala, enquanto Lucas continuava dormindo pacificamente no terceiro andar. Montenegro não dormira nada, as olheiras profundas denunciando a noite em claro, debruçado sobre documentos. Os auditores chegaram pontualmente às 8 horas. Eram 3 homens de ternos escuros e expressões impassíveis carregando pastas e notebooks. Carlos os recebeu com uma cordialidade excessiva, que não escapou ao olhar atento de Helena. Senhores, Montenegro os cumprimentou em sua sala de reuniões. Sejam bem-vindos. O mais velho dos auditores, um homem de cabelos grisalhos e óculos de aro fino, foi direto ao ponto. Recebemos denúncias graves sobre o projeto Torres. Irregularidades que, se confirmadas, podem comprometer não apenas o projeto, mas a própria empresa. Helena, sentada ao lado de Roberto, observava Carlos do outro lado da mesa. Havia um brilho quase imperceptível de satisfação em seus olhos. Temos todos os documentos preparados para sua análise, respondeu Montenegro com calma. Mas antes, gostaria de apresentar alguns dados que descobrimos durante nossa própria investigação interna. Foi quando o celular de Helena vibrou. Era uma mensagem da professora de Lucas. O menino havia esquecido o remédio para a alergia em casa e estava começando a apresentar sintomas na escola. Seu coração acelerou. Não podia sair agora, não no meio desta reunião crucial. Montenegro percebeu sua agitação e discretamente pegou seu próprio celular sob a mesa. Continue, Roberto, disse ele, levantando-se suavemente. Preciso verificar uma questão urgente. No corredor, longe dos olhares dos auditores, ele se voltou para Helena. O que houve? Lucas, ela sussurrou. O remédio da alergia está em casa. Vá, ele disse sem hesitar. Eu cuido das coisas. Aqui. Mas a reunião... Helena... Ele segurou levemente seu braço, o toque enviando uma corrente elétrica por sua pele. Seu filho é mais importante. Sempre. Ela o encarou sentindo algo revoltar em seu peito. Como este homem podia ser tão diferente daquele que conhecera apenas algumas semanas atrás? Obrigada, sussurrou, e antes que perdesse a coragem, ficou na ponta dos pés e beijou suavemente sua bochecha. O gesto pegou ambos de surpresa. Montenegro ficou imóvel, seus olhos fixos nos dela, uma intensidade quase palpável no ar entre eles. Por um momento, pareceu que ele diria algo, mas o som de passos no corredor os trouxe de volta à realidade. Vai, ele murmurou. Mande mensagem quando estiver tudo bem. Helena praticamente correu até o elevador, seu coração batendo descompassado. Não sabia se era pela preocupação com Lucas ou pelo momento que acabara de compartilhar com Montenegro. No estacionamento, porém, uma surpresa a aguardava. Carlos estava parado ao lado de seu carro. Saindo em um momento tão crucial? Perguntou ele, sua voz destilando falsa preocupação. Meu filho precisa de mim, respondeu ela, tentando manter a calma. Ah, sim, o filho. Carlos deu um passo em sua direção. Sabe, Helena, você é esperta, muito esperta. Usar uma criança para manipular Montenegro. Do que você está falando? Não se faça de inocente, ele rosnou, sua máscara de civilidade caindo. Você e aquele moleque estão destruindo tudo que construímos aqui. Montenegro está irreconhecível, tomando decisões emocionais, desperdiçando recursos. O único destruindo algo aqui é você, ela rebateu, sua voz firme apesar do medo que começava a sentir. Adulterando documentos, tentando sabotar. A empresa... O rosto de Carlos empalideceu. Como você? Descobrimos tudo, Carlos. Os documentos antigos,
as alterações nos sistemas, Montenegro já sabe. Por um momento, ela viu algo perigoso passar pelos olhos dele. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Mesmo? E ele contou para os auditores? Não, claro que não. Porque no momento em que essa investigação começar de verdade, todos os documentos vão apontar para uma única pessoa como responsável. Seu sorriso cresceu. A assistente que tinha acesso a todos os arquivos. A funcionária desesperada, por dinheiro para criar um filho sozinha. Helena sentiu seu sangue gelar. Você não seria capaz? Já sou, ele respondeu simplesmente. A questão é, você está preparada para arriscar tudo? Seu emprego, sua reputação, o futuro do seu filho? Antes que ela pudesse responder, seu celular vibrou novamente. Era a escola de Lucas. Carlos. Se afastou ainda sorrindo. Pense bem, Helena, muito bem. Enquanto dirigia para casa, as mãos tremendo no volante, Helena sentiu o peso das ameaças de Carlos. Não por si mesma, mas por Lucas, por tudo que haviam construído. E surpreendentemente pelo que começava a sentir por Montenegro. Após deixar o remédio na escola de Lucas, Helena permaneceu em seu carro, tentando controlar a tempestade de emoções que a consumia. As ameaças de Carlos ecoavam em sua mente, misturando-se com a memória do toque suave de Montenegro, do olhar que compartilharam no corredor. Seu celular vibrou. Era ele. Está tudo bem? 3 palavras simples que carregavam tanto peso. Helena encarou a tela, debatendo-se entre contar sobre Carlos ou proteger Montenegro de mais essa preocupação no meio da auditoria. Lucas está bem, respondeu. Finalmente, voltando para o escritório. A resposta veio quase instantaneamente. Não, tire o resto do dia, fique com ele. Mas a reunião... Helena, a próxima mensagem, fez seu coração falhar uma batida. Você me ensinou que algumas coisas são mais importantes que trabalho. Vá para casa, por favor. Ela encostou a testa no volante, deixando as lágrimas finalmente caírem. Como tinha chegado a esse ponto, quando sua vida havia se transformado tanto, o som de uma nova mensagem a sobressaltou. E Helena, aquele momento no corredor, precisamos conversar sobre isso. Seu coração disparou. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Jantar hoje à noite depois que Lucas dormir. Helena encarou o convite, sentindo um misto de ansiedade e expectativa. As ameaças de Carlos ainda pesavam em sua mente, mas algo mais forte começava a surgir, algo que a assustava e atraía na mesma medida. Está bem, respondeu simplesmente. A tarde passou como um borrão. Helena buscou Lucas na escola, e eles passaram horas juntos em casa, fazendo cookies e assistindo documentários sobre dinossauros. O menino falava animadamente sobre tio Arthur, e como mal podia esperar para mostrar seus novos desenhos para... Ele disse, mamãe, Lucas perguntou enquanto decorava um cookie particularmente grande. Por que você fica com o rosto vermelho quando fala do tio Arthur? Helena quase derrubou a cobertura. Eu... não fico. Fica sim, insistiu ele com a sabedoria inocente das crianças. Igual a Ana da minha sala quando fala do Pedro. E a Ana gosta do Pedro? Perguntou Helena, tentando desviar o foco. Todo mundo sabe que sim. Lucas revirou os olhos. Então, você gosta do tio Arthur? Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. Era Maria, sua vizinha, chegando para ficar com Lucas. Tem certeza que não se importa? E perguntou Helena pela terceira vez enquanto se arrumava. Querida, Maria sorriu, você precisa viver um pouco, e pelo que me contou desse Montenegro... Não contei nada, protestou Helena, sentindo o rosto queimar. Não precisava, a vizinha piscou. Seus olhos contam tudo. Às 8 em ponto, Helena ouviu a campainha novamente. Seu coração quase parou quando abriu a porta. Montenegro estava diferente. Sem terno, apenas uma camisa azul clara e calça social escura. Parecia mais jovem, mais acessível. Oi, ele disse suavemente. Oi, ela respondeu, sentindo-se como uma adolescente em seu primeiro encontro. Tio Arthur. A voz de Lucas soou da sala, e antes que qualquer um pudesse reagir, o menino correu para um abraço.
Montenegro o pegou no colo com naturalidade, como se fizesse isso há anos. Ei, campeão, melhor da alergia? Enquanto os dois conversavam, sobre o dia Helena os observava, sentindo algo quente crescer em seu peito. Era uma cena tão natural, tão certa. Trouxe algo para você, Montenegro disse, tirando um pequeno pacote do bolso. Era um kit de desenho profissional em miniatura. Os olhos de Lucas brilharam. Agora você pode aprender a desenhar direito, tio Arthur. Helena não conseguiu conter o riso, e Montenegro a acompanhou, um som rico e genuíno que ela nunca havia escutado antes. Depois que Lucas finalmente foi para a cama, após extrair a promessa de Montenegro de que voltaria para mais aulas de desenho, eles ficaram sozinhos. Ele é incrível, disse Montenegro, seu olhar ainda na direção do quarto. Do menino. É, concordou Helena. Ele tem esse dom de ver o melhor nas pessoas. Como a mãe, ele se virou para encará-la. O ar entre eles ficou carregado de possibilidades. Helena sabia que deveria contar sobre Carlos, sobre suas ameaças. Mas, naquele momento, olhando nos olhos do homem que havia se transformado tanto, nas últimas semanas ela só queria se permitir sentir. Arthur, começou ela, usando seu primeiro nome pela primeira vez fora do trabalho. Ele deu um passo em sua direção, levantando a mão para tocar seu rosto suavemente. Precisamos mesmo. Conversar? Helena fechou os olhos, sentindo o toque gentil. Não, sussurrou. Não agora. Quando os lábios dele encontraram os seus, o mundo pareceu parar. Era um beijo suave, hesitante, carregado de promessas e medos não ditos. Quando se separaram, Helena viu em seus olhos o reflexo de seus próprios sentimentos. Desejo, medo, esperança. Já se inscreveu? Faça isso agora e conte pra gente de qual cidade você nos acompanha. Isso vai complicar tudo, ela murmurou. Tudo já está complicado, ele respondeu, encostando sua testa na dela. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou fazendo algo certo. No quarto ao lado, Lucas dormia pacificamente, abraçado ao seu dinossauro de pelúcia, alheio ao momento que mudaria para sempre a vida de sua mãe. E no bolso do casaco de Helena, seu celular vibrou com uma nova mensagem de Carlos, uma ameaça que teria que esperar até amanhã. A manhã seguinte amanheceu, cinzenta, como se o céu pressentisse a tempestade que estava por vir. Helena chegou mais cedo ao escritório, determinada a enfrentar Carlos antes que ele pudesse causar mais danos. Mas, ao sair do elevador, encontrou Roberto aguardando-a com expressão grave. Os auditores encontraram algo, disse ele sem preâmbulos, e não é bom. Na sala de reuniões, Montenegro estava de pé junto à janela, as costas tensas denunciando sua preocupação. Quando Helena entrou, seus olhos se encontraram, e por um breve momento a noite anterior pareceu pairar entre eles como uma bolha de luz em meio à escuridão. Bom dia, ele disse suavemente, apenas para ela. A questão é a seguinte. Roberto interrompeu o momento, espalhando documentos sobre a mesa. Alguém inseriu no sistema uma série de transferências suspeitas, todas aparentemente autorizadas por você, Helena. O sangue dela gelou. Carlos havia cumprido sua ameaça. Isso é impossível, Montenegro declarou antes que ela pudesse falar. Helena não tem autorização para movimentações desse porte. Na verdade, a voz de Carlos soou da porta. Ela tem. Como sua assistente. Executiva possui acesso ao seu token digital. Em teoria, poderia fazer transferências em seu nome. Helena sentiu o olhar de Montenegro sobre ela, não de acusação, mas de preocupação. Arthur. Ela começou, sua voz tremendo levemente. Preciso te contar algo. Mas antes que pudesse continuar, os auditores entraram na sala. O mais velho, Dr. Mendonça, carregava uma pasta vermelha que Helena reconheceu como a mesma que vira com Carlos dias antes. Senhores, começou ele, as evidências são claras. Encontramos um padrão de desvios que... Espere, Montenegro. O interrompeu. Antes de continuar, gostaria que ouvissem algo. Ele se virou para Helena. O que você ia me dizer? O silêncio na sala era palpável. Helena podia sentir o olhar ameaçador de Carlos, mas quando encontrou os olhos de Montenegro,
viu neles uma confiança inabalável. Ontem, ela começou, sua voz ganhando força. Carlos me abordou no estacionamento. Ele me ameaçou, disse que havia plantado evidências para me incriminar se eu não... Isso é absurdo, Carlos explodiu. Ela está claramente tentando desviar a atenção de seus próprios crimes. Interessante sua reação, Carlos. A voz de Roberto soou calma, especialmente considerando que instalamos câmeras no estacionamento há 2 semanas. Câmeras que, imagino, registraram essa conversa. O rosto de Carlos empalideceu visivelmente. Montenegro se aproximou de Helena, posicionando-se ao seu lado, de forma protetora. Roberto, por favor, busque as gravações. Dr. Mendonça, sugiro suspendermos esta reunião até termos todos os fatos. Isso é ridículo. Carlos avançou em direção à mesa. Vocês não veem? Ela está manipulando todos vocês. Primeiro seduziu Montenegro com essa história de mãe solteira dedicada, agora está... Cuidado com suas próximas palavras. A voz de Montenegro cortou o ar como aço. Muito cuidado. O clima na sala estava eletricamente carregado. Helena podia sentir a tensão emanando de Montenegro, a maneira como seu corpo se colocara sutilmente à frente do dela. Você não era... Assim, Carlos continuou, agora com desprezo na voz. O Arthur Montenegro, que eu conhecia, jamais deixaria uma mulher e uma criança virarem sua empresa de cabeça para baixo. Você está certo, respondeu Montenegro, sua voz surpreendentemente suave. Eu não era assim. Era um homem vazio, que media sucesso em números e contratos. Helena e Lucas não viraram a empresa de cabeça para baixo. Eles me mostraram que ela estava de cabeça para baixo esse tempo todo. O silêncio que seguiu suas palavras foi interrompido pelo som da porta abrindo. Era Lucas, acompanhado por... Maria, desculpe, a vizinha disse, parecendo constrangida. A escola ligou, ele estava com sintomas de alergia novamente. Mamãe? Lucas chamou, sua voz pequena diante da tensão evidente na sala. Está tudo bem? Helena fez menção de ir até ele, mas Carlos foi mais rápido. Em um movimento que ninguém esperava, agarrou o braço do menino. Vamos ver o quanto você realmente mudou, Montenegro, disse ele, um brilho perigoso nos olhos. O que vale mais? Sua preciosa empresa ou esse projeto de família que você está tentando construir? O mundo pareceu parar. Helena sentiu seu coração congelar no peito, um grito preso na garganta. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma pequena voz soou. Tio Arthur, Lucas chamou, surpreendentemente calmo apesar do aperto em seu braço. Ele está machucando. Foi tudo que Montenegro precisou ouvir. O movimento de Montenegro foi tão rápido que mal pôde ser acompanhado. Em um instante, ele estava ao lado de Helena. No seguinte, havia atravessado a sala e separado Lucas de Carlos com uma força controlada, mas definitiva. Nunca mais. Sua voz era baixa, perigosa. Toque nele. Roberto e um dos auditores já seguravam. Carlos, enquanto Maria corria para checar Lucas. Helena envolveu o filho em seus braços, sentindo seu pequeno coração bater acelerado. Está tudo bem, meu amor, sussurrou ela, beijando seus cabelos. Está tudo bem. Seguranças, Montenegro chamou pelo interfone, seu olhar nunca deixando Carlos. Sala de reuniões imediatamente. Dr. Mendonça, que observava tudo com interesse profissional, finalmente se manifestou. Senhor Montenegro, considerando os eventos que acabamos de presenciar, creio que temos uma nova perspectiva sobre as acusações apresentadas. Os seguranças vão escoltar o Sr. Carlos até sua sala, continuou Montenegro, sua voz recuperando o controle profissional. Ele ficará lá sob vigilância enquanto recuperamos as gravações do estacionamento e outros documentos relevantes. Quando os seguranças chegaram e levaram Carlos, que havia se transformado em uma figura patética e balbuciante, o silêncio voltou a reinar na sala. Foi Lucas quem o quebrou. Tio Arthur, chamou ele, estendendo os braços. Montenegro se aproximou hesitante, como se temesse que seu toque pudesse de alguma forma machucar o menino. Mas Lucas não hesitou, pulando de colo da mãe para os braços dele. Você foi muito corajoso, disse Montenegro, sua voz embargada.
Igual o T-Rex do documentário, respondeu Lucas com orgulho. Protegendo sua família. A palavra família pairou no ar, carregada de significado. Helena sentiu lágrimas nos olhos ao observar os dois, seu filho pequeno e o homem que em tão pouco tempo havia se tornado tão importante para ambos. Senhora Cordeiro, Dr. Mendonça se aproximou. Acredito que precisaremos de seu depoimento formal sobre as ameaças que sofreu. Agora não, Montenegro interveio suavemente. Helena, leve Lucas para a sala infantil. Maria pode ficar com ele lá. Depois conversamos, ela completou, um pequeno sorriso nos lábios apesar da situação. Enquanto caminhavam para o terceiro andar, Lucas ainda no colo de Montenegro, Helena refletia sobre como a vida podia mudar em instantes. Há algumas semanas, Montenegro era apenas seu chefe distante e frio. Agora, na sala infantil, parcialmente finalizada, mas já acolhedora, Lucas logo se distraiu com seus brinquedos, aparentemente recuperado do susto. Maria prometeu ficar de olho nele. No elevador, descendo de volta para a reunião, Helena e Montenegro ficaram em silêncio. Mas quando as portas se abriram no andar da presidência, ele a deteve suavemente. Eu deveria ter percebido, disse ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Carlos, as ameaças. Você tentou me contar ontem à noite. Não queria estragar o momento, admitiu ela. Foi nossa primeira noite. A primeira de muitas, ele completou, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Se você quiser. Helena sentiu seu coração acelerar. Tem certeza? Depois de tudo isso... Helena, ele a interrompeu gentilmente. Quando vi Carlos segurando Lucas, percebi algo com clareza absoluta. Não estou apenas me apaixonando por você. Já estou completamente apaixonado. Por você. Por aquele menino incrível. Pela família que podemos ser. As lágrimas que ela havia contido finalmente escaparam. Também estou apaixonada por você, sussurrou. E Lucas, ele te adora. Montenegro secou suas lágrimas com um toque suave. Então vamos fazer isso direito. Vamos enfrentar Carlos, limpar seu nome e depois. Ele sorriu, aquele sorriso raro e precioso que ela estava aprendendo a amar. Depois temos um espaço infantil para inaugurar, uma empresa para transformar e uma vida para construir. Juntos. As portas do elevador se abriram novamente, trazendo o som de vozes da sala de reuniões. A realidade os aguardava. Depoimentos para dar, evidências para apresentar, uma batalha para vencer. Mas agora era diferente. Não estavam mais sozinhos. Juntos, Helena repetiu entrelaçando seus dedos aos dele. E assim, de mãos dadas, eles caminharam em direção ao futuro que haviam escolhido construir. As horas seguintes passaram como um turbilhão. A sala de reuniões havia se transformado em um centro de investigação improvisado, com Roberto coordenando a recuperação das gravações do estacionamento, enquanto os auditores reexaminavam cada documento com novo olhar. Helena assistiu à gravação de sua conversa com Carlos com um misto de alívio e apreensão. Ali estava a prova. Cada ameaça, cada palavra venenosa capturada com clareza cristalina pelas câmeras de segurança. Isso muda tudo, declarou o doutor Mendonça, ajustando seus óculos enquanto fazia anotações. Junto com os documentos antigos que o Sr. Mendes providenciou, temos um padrão claro de comportamento. Montenegro, que não havia saído do lado de Helena durante toda a exibição, apertou suavemente sua mão sob a mesa. E os documentos forjados? Já identificamos as alterações, respondeu um dos outros auditores, um jovem de óculos que havia passado as últimas horas mergulhado em códigos de computador. O sistema mantém um registro oculto de todas as modificações. O Sr. Aguiar não foi tão cuidadoso quanto pensava. O que acontece agora? Perguntou Helena, sua voz baixa, mas firme. Agora, respondeu Roberto, chamamos a polícia. Como se tivesse sido combinado, um alvoroço súbito irrompeu no corredor. Gritos e sons de correria chegaram até eles. Montenegro foi o primeiro a reagir, correndo para a porta. Ele está tentando fugir, alguém gritou.
Carlos, em seu desespero, havia conseguido passar pelos seguranças. Corria agora pelos corredores como um animal acuado, carregando uma pasta cheia de documentos. Os arquivos originais, murmurou Roberto. Ele vai tentar destruí-los. Montenegro não hesitou. Roberto, chame a polícia. Helena, fique aqui. Mas Helena já estava de pé. Não, chega de me esconder, vamos juntos. Seus olhares se encontraram por um momento carregado de compreensão. Não eram mais chefe e funcionária, nem apenas um casal começando uma história. Eram parceiros. A perseguição os levou até o terceiro andar, ironicamente até a nova sala infantil ainda em construção. Carlos havia se encurralado ali, segurando os documentos sobre uma lata de tinta aberta. Acabou, Carlos, disse Montenegro, sua voz calma, mas autoritária. Não piore sua situação. Acabou? Carlos riu, um som histérico. Não, não acabou. Você não entende, Arthur. Eu construí esta empresa tanto quanto você. Enquanto você seguia os passos do seu pai, eu fazia o trabalho sujo. Anos desviando recursos, maquiando números, tudo para manter essa fachada de perfeição que você tanto preza. Você está errado. Helena deu um passo à frente. Ele não preza mais essa fachada. O Arthur que você conhecia morreu no dia em que decidiu ver além dos números. Carlos a encarou com desprezo. Por sua causa, você e aquele moleque... Aquele moleque... Montenegro o interrompeu, sua voz perigosamente baixa. Tem mais integridade no seu dedo mindinho do que você em toda a sua vida. E Helena... Ele sorriu suavemente para ela. Helena me mostrou que integridade e sucesso não são mutuamente exclusivos. Foi nesse momento que Lucas, que havia escapado da vigilância de Maria, apareceu na porta. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Mamãe? A distração foi tudo o que precisavam. Roberto, que havia se aproximado silenciosamente por trás, agarrou Carlos antes que ele pudesse reagir. Os documentos se espalharam pelo chão, salvos da destruição por segundos. O som de sirenes começou a ecoar lá fora. Tio Arthur. Lucas correu para Montenegro, que o pegou no colo instintivamente. Você pegou o homem mau? Pegamos, campeão, respondeu ele, trocando um olhar significativo com Helena. Todos juntos. Enquanto a polícia conduzia Carlos para fora do prédio, Helena observava Lucas explicando animadamente a Montenegro como tinha escutado tudo e queria ajudar, igual nos filmes de super-herói. O empresário ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas e demonstrando surpresa nos momentos certos. Sabe, Roberto se aproximou dela. Em 15 anos trabalhando com Arthur, nunca o vi tão... vivo. Helena sorriu, observando os dois, homens mais importantes de sua vida interagindo. Às vezes precisamos perder algo para encontrar o que realmente importa. E às vezes, completou Roberto com um sorriso sábio, precisamos de um pequeno dinossauro de pelúcia para nos mostrar o caminho. O sol começava a se pôr quando finalmente conseguiram um momento de calma. A polícia havia partido levando Carlos e uma montanha de evidências. Os auditores, agora aliados em vez de adversários, prometeram um relatório completo, inocentando Helena e documentando as fraudes de Carlos. Preciso buscar algumas coisas na minha sala, disse Helena, exausta, mas aliviada. Eu vou com você, ofereceu Lucas prontamente, mas um bocejo o traiu. Montenegro sorriu, ajeitando o menino em seus braços. Acho que alguém precisa de uma soneca. Que tal estrearmos aquele sofá novo da sala infantil? Lucas tentou protestar, mas seus olhos já estavam pesados. Helena os observou seguindo para o espaço que, mesmo inacabado, já parecia tão acolhedor. Em sua sala, encontrou Roberto organizando alguns papéis. Achei que você gostaria de ver isso, disse ele, entregando-lhe uma pasta. São os projetos originais da sala infantil. Arthur trabalhou neles por noites seguidas, muito antes do incidente com Carlos. Helena abriu a pasta, sentindo seu coração acelerar. Ali estavam dezenas de desenhos, anotações, pesquisas sobre desenvolvimento infantil. Montenegro havia pensado em tudo, desde áreas específicas para diferentes faixas etárias
até detalhes como a altura ideal dos móveis e as cores mais estimulantes para a aprendizagem. Ele realmente mudou, murmurou, relapassando os dedos sobre uma anotação escrita à mão. Verificar preferências de Lucas sobre dinossauros. Não, Roberto sorriu. Ele finalmente se permitiu ser quem sempre foi. Quando Helena voltou à sala infantil, encontrou uma cena que ficaria para sempre gravada em sua memória. Montenegro sentado no chão, Lucas dormindo pacificamente em seu colo, enquanto ele lia em voz baixa um livro sobre dinossauros. Ei! Ele sussurrou ao vê-la, aquele sorriso especial iluminando seu rosto. Ei! Ela respondeu, sentando-se ao lado deles. Roberto me mostrou os projetos. Montenegro corou levemente, uma visão que ela nunca imaginara ver. Ah, aquilo! Eu queria fazer direito, sabe? Não apenas uma sala qualquer, mas um lugar onde crianças como Lucas pudessem realmente se desenvolver, aprender, ser felizes. Você pensou em tudo, ela disse suavemente, até nos dinossauros favoritos dele. Na verdade, ele admitiu, ajeitando uma mecha do cabelo de Lucas com carinho. Pensei primeiro nele, em como seus olhos brilham quando fala sobre T-Rex e Velociraptors. Depois percebi que cada criança tem sua paixão, seus interesses. O espaço precisava refletir isso. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Como você consegue? O quê? Me surpreender cada vez mais. Ele a encarou com aquela intensidade que fazia seu coração falhar uma batida. É fácil ser uma pessoa melhor quando se tem a motivação certa. Com cuidado para não acordar Lucas, Helena se inclinou e beijou Montenegro suavemente. Era um beijo diferente do primeiro. Não mais hesitante ou cheio de dúvidas, mas seguro, confortável, como voltar para casa. Sabia que ele perguntou se podia me chamar de pai? Sai Montenegro disse quando se separaram, sua voz embargada de emoção. O coração de Helena parou. Quando? Hoje cedo, antes de todo o caos com Carlos. Ele disse que já que eu não sabia desenhar direito, precisava de muitas aulas, então era melhor eu ficar por perto. Ele riu suavemente. A lógica dele é impressionante. E o que você respondeu? Disse que seria a maior honra da minha vida, mas que precisávamos conversar com a mãe dele primeiro. Montenegro a olhou com seriedade. Helena, eu sei que é tudo muito rápido, que talvez devêssemos esperar. Arthur, ela o interrompeu gentilmente. Às vezes o tempo não é medido em dias ou semanas, mas em momentos, em escolhas, em corações que se reconhecem. Lucas se mexeu no colo dele, murmurando algo sobre T-Rex em seu sono. Eles sorriram. Além disso, continuou Helena, acho que já somos uma família. Só precisamos oficializar. É um sim? Para tudo, ela respondeu. Para sermos uma família, para construirmos essa nova empresa juntos, para fazermos dar certo. É um sim para a nossa história. Montenegro. Não, Arthur. Ela precisava começar a pensar nele como Arthur. A puxou para mais perto. E ali, no chão, da sala infantil quase pronta, com Lucas dormindo pacificamente entre eles, eles começaram a planejar seu futuro. Sabe, disse ele após um momento, acho que precisamos de um cachorro. Helena riu. Por quê? Bem, toda família precisa de um cachorro. E tenho certeza que Lucas já tem um nome de dinossauro perfeito para ele. 3 meses se passaram desde a prisão de Carlos. A Vitória Empreendimentos havia mudado tanto quanto as pessoas que a dirigiam. A sala infantil, agora completamente finalizada, era apenas o começo de uma transformação maior. Helena observava pela janela de sua nova sala, agora diretora de projetos sociais, um departamento criado especialmente para expandir iniciativas como a sala infantil para outras empresas. No pátio do prédio, uma pequena multidão se reunia para a inauguração oficial do espaço. Pensando em como tudo mudou, a voz de Arthur soou atrás dela. Ela se virou, sorrindo ao vê-lo com Lucas em seus ombros. O menino usava uma gravata, borboleta que combinava com a do pai. Ela ainda se emocionava ao pensar nessa palavra e segurava orgulhosamente uma tesoura de cerimônia.
Não posso cortar a fita ainda, né? Perguntou Lucas pela 10ª vez. Ainda não, campeão, Arthur riu. Primeiro os discursos chatos, depois a parte divertida. Helena ajeitou a gravata borboleta de Lucas. E você lembra o que precisa dizer? Que esse lugar é para todas as crianças terem um espaço seguro e legal enquanto os pais trabalham, recitou ele solenemente. E que tem que ter muito dinossauro, porque dinossauros são os melhores professores. Arthur e Helena trocaram um olhar divertido. A obsessão de Lucas por dinossauros havia influenciado significativamente o design final do espaço, com murais educativos, conectando diferentes períodos históricos a lições sobre preservação e evolução. Senhor Montenegro, Roberto apareceu, na porta, sorrindo ao ver a cena familiar. Está na hora. Descendo para o pátio, Helena sentiu uma onda de orgulho ao ver quantas pessoas haviam comparecido. Não eram apenas funcionários da empresa. Havia representantes de outras corporações, interessados em implementar projetos similares, e famílias que já haviam se inscrito para utilizar o espaço. Nervosa, Arthur sussurrou enquanto tomavam seus lugares no pequeno palco montado. Um pouco, admitiu ela. Nunca pensei que estaria aqui, sabe? Fazendo algo tão importante. Você sempre foi importante, ele respondeu segurando sua mão. Eu só era cego demais para ver. O discurso de Arthur foi breve, mas poderoso. Ele falou sobre transformação, sobre como uma empresa não é feita apenas de números e contratos, mas de pessoas, de famílias, de sonhos compartilhados. Há alguns meses, disse ele, sua voz carregada de emoção. Eu achava que sabia tudo sobre liderar uma empresa. Então, uma mãe corajosa e seu filho incrível me ensinaram que havia todo um mundo que eu estava ignorando. Helena apertou a mão de Lucas, que esperava ansiosamente seu momento. Esta sala não é apenas um espaço físico, continuou Arthur. É um símbolo de mudança, de evolução. E falando em evolução, ele sorriu piscando para Lucas. Temos um especialista que gostaria de dizer algumas palavras. Lucas avançou com confiança até o microfone, precisando ficar na ponta dos pés para alcançá-lo. Oi, começou ele, sua voz pequena, mas clara. Eu sou Lucas e há um tempão eu precisei me esconder embaixo da mesa da minha mãe, porque não tinha onde ficar. Foi assustador. Ele fez uma pausa dramática que arrancou sorrisos da plateia. Mas aí o tio Arthur, quer dizer, meu pai agora, percebeu que outras crianças também precisavam de um lugar legal. E não só para brincar, mas para aprender coisas incríveis, tipo como os dinossauros nos ensinam sobre mudança. Helena sentiu lágrimas nos olhos ao ver seu filho pequeno discursando com tanta desenvoltura. Arthur entrelaçou seus dedos aos dela, e ela podia sentir que ele também estava emocionado. Então, continuou Lucas, esse lugar é para todas as crianças terem um espaço seguro e legal enquanto os pais trabalham. E tem muito dinossauro porque... Ele abriu um sorriso enorme. Porque dinossauros são os melhores professores. Eles nos mostram que mesmo as coisas mais grandes e fortes precisam se adaptar e evoluir, igual a empresa do meu pai fez. A plateia aplaudiu entusiasticamente e Helena viu vários olhos marejados entre os presentes. Lucas, radiante com a resposta, correu de volta para os braços de Arthur. Agora posso cortar a fita? Sussurrou ele. Agora pode, campeão, respondeu Arthur, levantando-o novamente em seus ombros. Enquanto Lucas cortava a fita vermelha com toda a seriedade que seus 5 anos permitiam, Helena observava as pessoas ao seu redor. Roberto, que havia sido fundamental em todas as mudanças. Maria, sua vizinha fiel, agora coordenadora do espaço infantil. Os funcionários que, inicialmente céticos, agora traziam seus próprios filhos com entusiasmo. No que está pensando? Arthur perguntou baixinho, enquanto as pessoas começavam a entrar para conhecer o espaço. Em como o amor pode mudar tudo, respondeu ela. Uma empresa, uma família, um futuro inteiro. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Falando em futuro, tem algo que precisamos contar para o Lucas hoje à noite. Helena tocou suavemente sua barriga, onde uma nova vida começava a crescer.
Acha que ele vai ficar feliz em ser irmão mais velho? Considerando que ele já decidiu que vai ensinar o bebê tudo sobre dinossauros? Arthur riu. Acho que sim. A noite havia caído sobre a cidade quando a família finalmente chegou em casa. Lucas, apesar do cansaço, ainda estava elétrico com os eventos do dia, recontando cada detalhe da inauguração enquanto Arthur o carregava a escada acima. E você viu quantas crianças gostaram do mural do T-Rex? Exclamou ele pela terceira vez. E a sala de ciências? Podemos ir lá todo dia? Helena sorriu observando os dois homens de sua vida. Era incrível como Arthur havia se adaptado naturalmente ao papel de pai, como se tivesse nascido para isso. Cada gesto, cada palavra de carinho, cada momento de paciência infinita com as explicações intermináveis sobre dinossauros, tudo parecia tão natural, tão certo. Que tal um banho primeiro? Sugeriu ela. Depois temos uma surpresa para você. Os olhos de Lucas se arregalaram. Surpresa? Que surpresa? Primeiro o banho, campeão. Arthur riu. Surpresas precisam de preparação. Enquanto Lucas se preparava para dormir, Helena e Arthur se entreolharam nervosamente na cozinha. Como contar a um menino de 5 anos que sua vida estava prestes a mudar novamente? E se ele não gostar da ideia? Helena sussurrou, mordendo o lábio. Arthur a abraçou por trás, suas mãos repousando suavemente sobre sua barriga ainda plana. Ele vai amar. Lucas tem tanto amor para dar, igual a mãe. Pronto. A voz de Lucas soou da porta, já de pijama e abraçado ao seu inseparável dinossauro de pelúcia. Cadê a surpresa? Eles se sentaram no sofá, Lucas entre os dois. Helena respirou fundo, trocando um último olhar com Arthur. Lembra quando você me contou que queria um irmãozinho? Começou ela suavemente. Lucas assentiu vigorosamente. Para eu poder ensinar tudo sobre dinossauros e brincar junto e proteger igual o T-Rex protege seu bando. Bem, Arthur continuou, sua voz gentil. Às vezes, quando pessoas se amam muito, elas decidem aumentar sua família. O menino olhou de um para o outro, sua mente brilhante processando as informações. Vocês vão me dar um irmãozinho? Helena sentiu lágrimas nos olhos. Na verdade, você vai ganhar uma irmãzinha. Por um momento, Lucas ficou em silêncio, seu rostinho franzido em concentração. Menina também pode gostar de dinossauro? Arthur riu aliviado. Claro que pode. E você vai ser o melhor professor de dinossauros que ela poderia ter. O rosto de Lucas se iluminou com um sorriso enorme. Eu vou ensinar tudo, sobre o T-Rex e o Velociraptor, e como eles viviam em família igual a gente. Ele pulou do sofá, correndo para seu quarto. Voltou segundos depois, carregando seu dinossauro de pelúcia mais precioso. Ela pode ficar com ele, declarou solenemente, para proteger ela até nascer. Helena não conseguiu conter as lágrimas desta vez. Arthur também parecia emocionado quando pegou Lucas no colo. Você é incrível, sabia? Disse ele, beijando a testa do filho. Lucas bocejou, o cansaço finalmente o alcançando. Pai? Sim, campeão? Quando ela nascer, podemos levar ela na sala infantil? Tem um cantinho especial para bebês, eu vi hoje. Helena se juntou ao abraço, seu coração transbordando de amor. Claro que podemos, meu amor. Ela vai adorar ter um irmão mais velho tão atencioso. Enquanto colocavam Lucas para dormir, ele já fazia planos para sua irmã. Quais dinossauros ela precisava conhecer primeiro? Como ele a protegeria na escola? Como seriam as melhores brincadeiras? Mamãe? Chamou ele já quase dormindo. Sim, tô feliz que você levou eu naquele dia no escritório. Helena sentiu Arthur apertar sua mão. Eu também, meu amor. Eu também. Mais tarde, na varanda de seu apartamento, Helena e Arthur observavam a cidade iluminada. A mão dele repousava protetoramente sobre sua barriga, enquanto ela se aconchegava em seu peito. Pensar que tudo começou com um dia de desespero, murmurou ela. Não, Arthur a corrigiu suavemente. Começou com amor, o amor de uma mãe disposta a tudo por seu filho. Foi isso que me salvou, que nos salvou. Helena se virou para encará-lo. E agora? Agora, ele sorriu.
aquele sorriso que havia mudado sua vida. Agora, temos todo o futuro pela frente. Uma empresa que é mais que números, uma família que cresce a cada dia e um pequeno professor de dinossauros para nos guiar. Há uma princesinha a caminho, completou Helena, que provavelmente vai saber mais sobre T-Rex do que sobre princesas. Arthur riu. Helena fechou os olhos, sentindo a brisa noturna e o calor do abraço de Arthur. Quem diria que um dia de desespero, uma mesa de escritório e um dinossauro de pelúcia poderiam mudar tantas vidas? Do quarto podiam ouvir Lucas murmurando em seu sono, provavelmente sonhando com dinossauros e sua futura irmãzinha. Na parede da sala, uma foto da inauguração mostrava sua família, não mais escondida sob uma mesa, mas orgulhosamente unida, sorrindo para um futuro cheio de possibilidades. Eu te amo, sussurrou Arthur. Eu te amo mais, respondeu ela. Pequeno chute em sua barriga, o primeiro que sentia, fez ambos sorrirem. Sua família estava completa, seu coração estava em paz, e o futuro era brilhante como as luzes da cidade abaixo deles. O outono pintava a cidade com tons dourados quando Helena entrou no escritório naquela manhã especial. Sua barriga de 6 meses, já bastante visível sob o vestido elegante que escolhera especialmente para a ocasião. Na recepção, foi recebida por sorrisos calorosos, não mais a assistente que precisava esconder seu filho, mas a diretora respeitada que havia ajudado a transformar a cultura da empresa. Os jornalistas já chegaram, informou Sandra, sua nova assistente. Estão todos na sala de conferências. Era dia de uma entrevista importante. A Vitória Empreendimentos havia sido eleita uma das melhores empresas para se trabalhar, com destaque especial para suas políticas familiares inovadoras. O projeto da sala infantil havia inspirado dezenas de outras companhias a seguirem o exemplo. Ao entrar na sala de conferências, Helena encontrou Arthur já conversando com os repórteres. Lucas, sentado comportadamente ao seu lado, vestindo um terno miniatura que era a cópia exata do pai. E aqui está a pessoa que inspirou toda essa mudança. Arthur sorriu ao vê-la, estendendo a mão para ajudá-la a se sentar. Dona Helena, começou uma das jornalistas, como se sente vendo que sua história inspirou uma transformação tão significativa no ambiente corporativo? Helena trocou um olhar cúmplice com Lucas antes de responder. Sabe, às vezes as maiores mudanças começam nos momentos mais improváveis. No meu caso, começou com um dia de desespero e um dinossauro de pelúcia. E com um chefe rabugento que não sabia desenhar, completou Lucas, arrancando risadas de todos. Arthur fingiu indignação. Ei, eu melhorei muito. Ontem mesmo desenhei um Velociraptor quase reconhecível. A entrevista fluiu naturalmente, com Helena e Arthur compartilhando não apenas os aspectos profissionais da transformação da empresa, mas também como a mudança havia afetado suas vidas pessoais. O mais impressionante, comentou Roberto, que havia se juntado à conversa, é ver como uma simples decisão de humanizar o ambiente de trabalho teve um efeito cascata tão positivo. Nossa produtividade aumentou, o turnover caiu drasticamente. E o mais importante, nossas equipes estão mais felizes. Lucas, que havia estado relativamente quieto, de repente se endireitou na cadeira. Ela tá chutando. Os jornalistas olharam. Confusos, mas Arthur imediatamente colocou a mão sobre a barriga de Helena, seu rosto se iluminando ao sentir os movimentos da filha. Desculpem, Helena sorriu para os repórteres. Nossa caçula também quis participar da entrevista. Sofia, Lucas explicou orgulhosamente, igual a primeira mulher paleontóloga. Eu que escolhi o nome. Uma das jornalistas sorriu ternamente. E como está sendo a expectativa para a chegada da irmãzinha? Ah, eu já preparei tudo, exclamou Lucas animado. O quarto dela tem um mural de dinossauros que o papai mandou fazer, e eu separei todos os livros que vou ler para ela. E na sala infantil já tem um espacinho especial só para ela. Helena observava o filho falar, seu coração transbordando de orgulho. Ele havia crescido tanto nos últimos meses, não apenas em altura, mas em maturidade e compreensão. Na verdade, Arthur interveio suavemente.
Temos um anúncio especial para fazer hoje. Helena assentiu, entrelaçando seus dedos aos dele. A partir do próximo mês, vamos expandir nosso programa. Não apenas com mais salas infantis em outras unidades, mas também com um projeto de bolsas de estudo para os filhos de funcionários. O projeto Sofia, completou Arthur, seus olhos brilhando de emoção, porque toda criança merece a chance de sonhar grande. Lucas pulou da cadeira, incapaz de conter sua empolgação. E vai ter uma sessão especial só de paleontologia na biblioteca. Eu ajudei a escolher os livros. Os jornalistas riram, encantados com o entusiasmo do menino. Uma das repórteres fez mais uma pergunta. Senhor Montenegro, se pudesse voltar àquele dia, quando encontrou Lucas embaixo da mesa de sua mãe, o que diria ao seu eu do passado? Arthur ficou em silêncio por um momento, seu olhar percorrendo o rosto de Helena, a expressão animada de Lucas, a mão que ainda repousava sobre sua barriga, onde Sofia se mexia. Diria a ele para abrir os olhos, respondeu finalmente. Para perceber que, às vezes, o que parece um problema é, na verdade, o maior presente que a vida poderia nos dar. Que, às vezes, precisamos de uma criança para nos ensinar as lições mais importantes sobre amor, família e o que realmente importa. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Malditos hormônios da gravidez, pensou com um sorriso. Lucas, percebendo a emoção da mãe, imediatamente se levantou para abraçá-la. Não chora, mamãe, sussurrou ele. A Sofia não gosta quando você chora. São lágrimas de felicidade, meu amor, ela respondeu beijando sua testa. A cena capturou perfeitamente o espírito da Nova Vitória Empreendimentos. Uma empresa onde humanidade e sucesso não eram mais conceitos excludentes, onde famílias podiam crescer e prosperar juntas. Quando a entrevista terminou, Lucas correu para a sala infantil, ansioso para mostrar aos jornalistas seu lugar favorito. Helena e Arthur o seguiram mais lentamente, suas mãos naturalmente entrelaçadas. Pensando em como tudo mudou? Ele perguntou suavemente. Pensando em como algumas coisas nunca mudam, ela respondeu, parando para olhá-lo nos olhos. Como? O amor que sinto por vocês, que só cresce a cada dia. A sala infantil estava especialmente decorada naquela tarde. Balões coloridos flutuavam pelo espaço e um banner enorme anunciava: Bem-vinda, Sofia. Era o chá de bebê organizado pelos funcionários da empresa. Uma surpresa que havia tocado Helena profundamente. Lucas corria de um lado para outro, explicando orgulhosamente a cada convidado os significados dos dinossauros pintados nas paredes. E esse aqui, apontava ele para um pequeno pterodáctilo que voava sobre o berçário, vai cuidar da Sofia quando ela dormir. Maria, que havia se tornado muito mais que uma simples vizinha, coordenava a distribuição de doces e lembrancinhas. Cada uma trazia um pequeno dinossauro de pelúcia, ideia de Lucas, claro, com uma mensagem de boas-vindas para a nova integrante da família. Nunca vi um chá de bebê com tema de dinossauros, comentou uma das funcionárias, sorrindo. Sofia não vai ser uma princesa comum, explicou Lucas com seriedade. Ela vai ser uma princesa paleontóloga. Arthur, que conversava com Roberto próximo ao buffet, não conseguia tirar os olhos de Helena. Ela estava radiante, sentada em uma poltrona especialmente trazida para a ocasião, cercada por presentes e carinho genuíno de todos os presentes. Sabe, disse Roberto seguindo seu olhar, quando você assumiu a presidência, seu pai me fez prometer que cuidaria para que você não perdesse o foco nos negócios. Acho que falhei miseravelmente. Arthur riu. Pelo contrário, Roberto, você me ajudou a encontrar um foco muito mais importante. A festa continuou, cheia de momentos especiais. As crianças que frequentavam a sala infantil haviam preparado uma apresentação especial. Uma peça sobre uma família de dinossauros que adotava um bebê humano, uma inversão adorável que fez todos rirem. No meio da tarde, Lucas pediu que a atenção de todos. Subiu em uma pequena plataforma, seu dinossauro de pelúcia firmemente seguro em uma mão, um envelope na outra. Eu fiz uma carta para Sofia, anunciou ele. Papai e mamãe ainda não viram. Posso ler?
Helena sentiu Arthur segurar sua mão enquanto seu filho pequeno desdobrava cuidadosamente o papel. "Querida Sofia", começou ele, sua voz clara e confiante. "Eu sou seu irmão mais velho, Lucas. Antes de você existir, era só eu e a mamãe. A gente era feliz, mas às vezes era difícil. Um dia tivemos que nos esconder embaixo de uma mesa no trabalho dela. Eu estava com medo, mas a mamãe disse que ia ficar tudo bem." Helena sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Arthur apertou sua mão gentilmente. "Aí conhecemos o papai", continuou Lucas. "Ele não sabia sorrir direito no começo, mas a mamãe ensinou. E ele me ensinou que às vezes as pessoas parecem bravas por fora, mas são boazinhas por dentro. Igual o T-Rex do filme." Risadas suaves ecoaram pela sala. "Agora a gente é uma família grande. Tem eu, mamãe, papai, você chegando e todo mundo. Aqui da empresa também. Prometo ser o melhor irmão mais velho do mundo. Vou te ensinar tudo sobre dinossauros, vou te proteger na escola e vou deixar você brincar com meus brinquedos, quase todos." Helena não conseguia mais conter as lágrimas. Arthur também parecia emocionado. "E sabe por que você vai se chamar Sofia?" Lucas continuou, sua voz cheia de orgulho. "Porque Sofia quer dizer sabedoria. E foi com sabedoria que a mamãe me ensinou a ser forte, que o papai aprendeu a amar. E que eu aprendi que famílias podem começar de jeitos diferentes." Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para a barriga de Helena. "Então, maninha, pode vir. Seu quarto já está pronto, cheio de dinossauros legais, e seu coração já tem um lugar especial na nossa família. Com amor, seu irmão, Lucas." Por um momento, o silêncio reinou na sala. Então, como uma onda, os aplausos começaram. Helena abriu os braços e Lucas correu para ela, sendo envolvido em um abraço apertado por ela e Arthur. "Filho", sussurrou Arthur, sua voz embargada. Isso foi incrível. Lucas sorriu, aquele sorriso puro que havia transformado suas vidas. A professora ajudou com algumas palavras difíceis, mas o resto eu pensei sozinho. "E cada palavra é verdade", disse Helena, segurando o rosto do filho entre suas mãos. "Você vai ser o melhor irmão mais velho do mundo." Como se concordasse, Sofia deu um chute forte. Lucas colocou a mão na barriga da mãe, seus olhos se arregalando de encanto. "Ela gostou da carta", exclamou ele. Arthur envolveu sua família em um abraço, e por um momento o mundo pareceu perfeito. Ali, naquela sala que havia nascido de Liceto, um momento de desespero e se transformado em um símbolo de esperança, eles eram mais que uma família. Eram um testemunho vivo de como o amor podia transformar vidas, empresas e futuros inteiros. "Ei", sussurrou Helena para Arthur. "Ainda bem que você não sabia sorrir direito no começo." Ele riu aquele riso livre que agora vinha tão naturalmente. "Ainda bem que você me ensinou." Lucas, ainda entre eles, suspirou contente. "Ainda bem que os dinossauros existiram para me ajudar a explicar tudo." E ali, cercados por amigos, colegas e amor, eles celebraram não apenas a chegada iminente de Sofia, mas todas as pequenas e grandes mudanças que os haviam trazido até ali. Porque às vezes, as maiores histórias de amor começam nos lugares mais improváveis, como embaixo de uma mesa de escritório, com um pequeno dinossauro de pelúcia como testemunha. Eram 3 da manhã quando Sofia decidiu que estava na hora. Helena acordou com as primeiras contrações, um sorriso sereno em seu rosto apesar do desconforto. Ao seu lado, Arthur dormia profundamente, um livro de dinossauros ainda aberto sobre seu peito, a leitura noturna que Lucas insistia que fizessem, para a irmã. "Arthur", ela chamou suavemente, tocando seu rosto. "Está na hora." Ele acordou instantaneamente, seus olhos se arregalando ao processar a informação. "Agora? Tem certeza? O que precisamos? A mala está..." "Calma." Helena riu, interrompendo seu fluxo de preocupações. "Está tudo preparado, lembra? Só precisamos acordar o Lucas." No quarto ao lado, encontraram o menino dormindo abraçado ao seu dinossauro favorito, o mesmo que havia estado com ele naquele dia fatídico sob a mesa. Arthur o acordou gentilmente. "Campeão",
Sua irmã está chegando. Lucas abriu os olhos. Imediatamente, toda a sonolência desaparecendo. Agora, posso levar o Rex para ela? Claro que pode. Helena sorriu, observando o filho pegar cuidadosamente o dinossauro de pelúcia que havia sido seu companheiro por tanto tempo. O caminho para o hospital foi surpreendentemente tranquilo. Maria já os aguardava na entrada, tendo sido avisada por Arthur. Ela ficaria com Lucas enquanto o bebê não chegasse. Cuida da mamãe e da Sofia, pediu Lucas solenemente ao pai antes de ir com Maria para a sala de espera. E não esquece de contar para ela sobre os dinossauros quando ela nascer. As horas seguintes passaram em um borrão de emoções e expectativa. Helena, que sempre fora tão forte e independente, descobriu um novo tipo de força no modo como Arthur segurava sua mão, em como sussurrava palavras de encorajamento, em como seus olhos nunca deixavam os dela. Lembra do nosso primeiro beijo? Ele perguntou durante uma pausa entre as contrações. Como poderia esquecer? Ela sorriu apesar do cansaço. Foi quando percebi que o poderoso Arthur Montenegro tinha um coração enorme escondido atrás daquela fachada séria. Foi quando percebi que havia passado a vida inteira esperando por algo que nem sabia que precisava. Ele respondeu, beijando sua testa suada. Você e Lucas, vocês me salvaram de mim mesmo. Uma contração particularmente forte a impediu de responder, mas seus olhos disseram tudo o que precisava ser dito. Às 8h47 da manhã, o choro de Sofia ecoou pela sala de parto, forte e decidido, como tudo naquela família. Quando a colocaram nos braços de Helena, o mundo pareceu parar por um momento. Ela é perfeita, sussurrou Arthur, sua voz embargada. E era. Pequenos cachos escuros como os do irmão, olhos curiosos que já pareciam querer desvendar todos os mistérios do mundo, e uma força de vontade que havia ficado clara em cada chute durante a gravidez. Quando Lucas foi autorizado a entrar, seus olhos brilharam ao ver a irmã. Aproximou-se da cama com cuidado reverente, o dinossauro de pelúcia ainda firme em suas mãos. Oi, Sofia, disse ele suavemente. Eu sou seu irmão mais velho. Trouxe o Rex para te proteger, igual ele me protegeu quando eu era pequeno. Helena e Arthur trocaram um olhar emocionado, enquanto observavam Lucas colocar cuidadosamente o dinossauro ao lado da irmã no berço. Ela é muito pequenininha, observou ele preocupado. Você também era, respondeu Helena, mas vai crescer forte e esperta, especialmente tendo um irmão tão dedicado para ensiná-la. Lucas inflou o peito de orgulho. Vou ensinar tudo. Sobre dinossauros, sobre como ser corajosa e sobre como às vezes as melhores coisas acontecem nos momentos mais difíceis. Arthur pegou o filho no colo, permitindo que ele visse melhor a irmã. Sabe, campeão, você é mais sábio do que muitos adultos que conheço. É porque eu aprendi com os melhores, respondeu Lucas simplesmente. Com a mamãe que me ensinou a ser forte com você, que me ensinou que pessoas podem mudar, e com os dinossauros que me ensinaram que famílias vêm em todos os tamanhos e formas. Helena sentiu lágrimas de felicidade escorrerem por seu rosto enquanto observava sua família, agora completa com a chegada de Sofia. Quem diria que aquele dia de desespero, quando precisou esconder Lucas embaixo de sua mesa, seria o começo de uma história tão bela? Olha, exclamou Lucas de repente, ela está sorrindo, acho que ela já sabe que é amada. E realmente um pequeno sorriso parecia brincar nos lábios de Sofia, como se ela já soubesse que havia nascido em uma família onde o amor superava qualquer obstáculo, onde segundas chances eram possíveis, e onde até mesmo os dinossauros tinham o poder de unir corações. 5 anos se passaram desde aquela manhã no hospital. A Vitória Empreendimentos havia se tornado um modelo de empresa humanizada, com filiais do Projeto Sofia espalhadas por todo o país. A pequena sala infantil que começara tudo havia inspirado uma revolução no mundo corporativo. Naquela manhã especial, Helena observava Sofia, agora uma menina vivaz de 5 anos, sentada sob a mesma mesa onde tudo começara. Mas desta vez não havia medo ou necessidade de se esconder. Apenas uma criança feliz, desenhando dinossauros com seu irmão,
Mais velho. Assim, Sofia, explicava Lucas pacientemente. Aos 10 anos ainda tão apaixonado por paleontologia quanto antes. O T-Rex tem braços pequenos, mas um coração enorme. Igual o papai? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando de diversão. Exatamente igual, respondeu Arthur, surgindo na porta com um sorriso. Não mais o empresário, frio de anos atrás, mas um homem realizado, que havia aprendido que sucesso podia ser medido em sorrisos e abraços, tanto quanto em números. Papai! Sofia correu para seus braços. O Lucas está me ensinando sobre dinossauros do amor. Dinossauros do amor? Helena perguntou curiosa. É, explicou Sofia animadamente. São dinossauros que cuidam da família igual a gente. O Lucas disse que foi um dinossauro que ajudou ele a ganhar um pai e uma irmã. Helena sentiu seu coração derreter ao ver o rubor orgulhoso no rosto de Lucas. Seu filho havia crescido tanto, mas mantinha aquela doçura especial que o tornava único. Sabe, disse Arthur, sentando-se no chão com Sofia em seu colo. Sua mãe e seu irmão me ensinaram que às vezes precisamos nos perder um pouco para nos encontrar de verdade. Como quando o T-Rex se perdeu no filme? Perguntou Sofia, sempre relacionando tudo a dinossauros, uma característica que havia herdado do irmão. Algo assim, riu Helena, juntando-se a eles no chão. Às vezes a vida nos coloca em situações difíceis para nos mostrar o caminho para a felicidade. Lucas, que havia permanecido pensativo, de repente sorriu. Ei, Sofia, quer conhecer um lugar especial? Com a aprovação silenciosa dos pais, Lucas conduziu a irmã até a antiga mesa de Helena. Juntos se acomodaram embaixo dela, o velho dinossauro de pelúcia, agora a propriedade oficial de Sofia entre eles. Aqui, disse Lucas solenemente, foi onde nossa história começou. Eu estava com medo, mas a mamãe me disse que tudo ficaria bem, e ficou muito melhor do que a gente imaginava. Sofia olhou ao redor com olhos maravilhados. É como uma caverna secreta. É um lugar mágico, concordou Lucas, porque foi aqui que o papai aprendeu a sorrir, que a mamãe encontrou sua força e que eu descobri que famílias podem começar das formas mais surpreendentes. Helena sentiu os braços de Arthur a envolverem por trás enquanto observavam seus filhos compartilhando aquele momento especial. Eles são incríveis, sussurrou ele. São, concordou ela. A pensar que tudo começou com um dia de desespero e um dinossauro de pelúcia. Na verdade, Arthur a corrigiu suavemente. Começou com amor. O amor de uma mãe que faria qualquer coisa por seu filho. O amor que me ensinou a ser um homem melhor, um pai melhor. Sob a mesa, Sofia havia convencido Lucas a desenhar mais dinossauros. Seus risos preenchiam o escritório com uma alegria que anos atrás seria impensável naquele ambiente corporativo. Mamãe, chamou Sofia. Vem ver, o Lucas desenhou nossa família em dinossauros. Helena e Arthur se juntaram aos filhos sob a mesa, o poderoso empresário e a diretora de projetos sociais, sentados no chão como crianças, admirando um desenho onde 4 dinossauros sorriam juntos. Somos nós, explicou Sofia orgulhosamente. O papai é o T-Rex porque tem braços pequenos, mas coração grande. A mamãe é o Brachiosauro porque é forte e cuida de todo mundo. Eu sou o Velociraptor porque sou pequena, mas esperta. E o Lucas é o Pterodáctilo, completou. Arthur sorrindo para o filho, porque nos ensinou a voar quando achávamos que só podíamos andar. Lucas corou, mas seus olhos brilhavam de felicidade. E por que alguém precisa ficar de olho em todo mundo lá de cima? Helena olhou para sua família, não mais escondida, mas escolhendo estar ali, compartilhando um momento que seria para sempre especial. O escritório ao redor havia mudado, a empresa havia evoluído, mas o amor que começara naquele espaço sob a mesa continuava crescendo, se transformando, encontrando novas formas de florescer. Mamãe, Sofia perguntou suavemente, podemos fazer daqui nosso cantinho especial? Para quando precisarmos lembrar como nossa família começou? Claro que podemos, meu amor, respondeu Helena, seu coração transbordando de alegria. Porque às vezes os lugares mais improváveis se tornam os mais importantes.
Às vezes, um espaço sob uma mesa pode se transformar no início de uma história, de amor que durará para sempre. E ali, naquele espaço que um dia havia sido de medo e incerteza, uma família celebrava o amor em sua forma mais pura e verdadeira. Porque no final não importava como a história havia começado. O que importava era que ela continuava dia após dia, se renovando em sorrisos, abraços e, é claro, em desenhos de dinossauros feitos com todo o amor do mundo. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas próximas histórias com uma saudação especial só para você.